para além das competições, o Atlético ainda pensa na formação do seu elenco. E aí, Léo, informação que os amigos de Caxias do Sul inicialmente publicaram, uma série de veículos publicou sobre o suposto interesse do Atlético no atacante Enio, que a equipe de O Tempo Esportes conseguiu apurar por meio do nosso repórter Pedro Faria, que deveria estar descansando, mas é repórter, é setorista do Atlético, obteve essa informação de que o Atlético tem sim interesse na contratação do atacante Enio, de 24 anos, jogador que atua pela ponta esquerda. Foi revelado pela equipe do Botafogo. No ano passado, o Enio, já a gente chega nos números, ele chegou a ter um destaque pelo Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o clube pelo qual ele de fato se destacou primeiro, apesar de ter sido revelado pelo Botafogo. Rodou pelo futebol belga, retornou para o futebol brasileiro no Amazonas, se destacou está emprestado ao Juventude. Ele até se envolveu em um caso com o treinador do Grêmio, o Quinteiros, no fim de semana, valendo a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. A informação que o Tempo Esportes conseguiu confirmar é de que o Atlético tem sim interesse na contratação do jogador, poderia fazer esta contratação nessa janela intermediária que você citou ainda na abertura do programa. Ela vai de 10 de março a 11 de abril para jogadores que tenham disputado o estadual. A gente avançando nessa informação, Léo, a gente conseguiu saber que seria um pedido do técnico Cuca. O Cuca, vocês vão se lembrar, tem um costume de, para além dessas contratações dos jogadores com quem ele já trabalhou, fazer algumas apostas. Foi assim com o Keno, quando o Keno era jogador do Santa Cruz. Ele levou o Keno para o Palmeiras. Foi assim com o Roger Guedes, quando o Roger Guedes ainda era jogador do Criciúma. Também levou o Roger Guedes para o Palmeiras. Exemplo de dois jogadores que destacaram, ao que parece, pelas informações que o Tempo Esportes conseguiu apurar, Léo. Enio, de 24 anos, é um dos nomes que desperta o interesse do Atlético por meio do técnico Cuca. E até por isso a gente então está perguntando para os nossos internautas, já tem a enquete aberta aí na live, se o Atlético precisa de mais um atacante. Sim, né? Ainda tem espaço, o Galo precisa de mais um atacante, ou então não, é o momento aí de dar até oportunidade para garotos da base, por exemplo, ou para os atacantes que já estão compondo aí o elenco comandado pelo técnico Cuca. Pergunto para você, Daniel Seabra, o Atlético precisa de mais um atacante? E se precisa, agrada esta busca aí pelo Enio? O Colombo falou aí sobre a observação dele, especialmente na Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Eu acho que precisa sim, Léo. O Atlético vinha de um 2024 no seu elenco, principalmente no setor ofensivo, aí, o ataque, né? Muito deficitário, né? O ataque do Atlético em 2024, né? A gente via que não tinha no elenco jogadores para suprir. Era Hulk, Paulinho e depois para entrar era quem, né? Aí vinha Allan Kardec, Vargas, que fazia um gol aqui, outro ali, não resolvia a questão, não resolvia o problema. Então o Galo contratou bem. Eu acho que foi muito bem. Rony, Coelho, o próprio Davidson, que chegou aí na reta final, de surpresa, inclusive. Mas se a gente pegar hoje em relação... Eu sou muito da base, né? Eu acho que a base tem que alimentar o time de cima também. Mas se a gente pegar hoje, o Atlético está recomeçando um trabalho na base. Então eu não sei se tem alguém ali que poderia realmente ser aproveitado. Tem até alguns jogadores que estavam naquele time que começou o Campeonato Mineiro e que estão aí treinando já com o time de cima, que é legal e tudo. Mas eu não vejo hoje no time de base do Atlético alguém para chegar e assumir a camisa. Não vejo esse patamar aí da categoria de base. O Galo contratou, inclusive, o Luiz Carlos, né, que veio do Flamengo para coordenar essa parte da base. Vai recomeçar o trabalho todo. Então, não sei, eu acho que pode ser uma boa sim. Vale lembrar, o Colombo lembrou aí bem, alguns jogadores que o Cuca indicou, e o Cuca trabalha quase que como um diretor de futebol também, ele não é só treinador, não. Então ele já deve ter ligado, já deve ter conversado, se for o caso, né, do Enio vir realmente pro Atlético, o Cuca já deve ter conversado, já deve saber qual a situação, e aí passa pro Paulo Brax, pro Vitor, né, pra turma que tá logo acima. O Cuca facilita essa contratação, né, quando os caras chegam a coisa já tá mais ou menos azeitada. Acho que pode ser uma boa, sim, um garoto novo aí, bem se destacando. Não conheço, sinceramente, se eu falar pra vocês que eu me lembro do Enio, que me chamou a atenção, estaria mentindo, não me chamou a atenção.
mas pode ser sim uma boa até pela idade dele, né? Algumas informações adicionais importantes, tá, Léo? Pelas informações que a gente conseguiu apurar, e aí conversa com alguns colegas, vê a informação de outros colegas e tenta avançar nessa apuração. Ao que parece, uma preferência de compra do Juventude é um empréstimo com prioridade de compra de 3 milhões de reais. Outros clubes, junto do Atlético, estariam na parada, principalmente o Internacional, facilitada a observação em função do Campeonato Gaúcho. Fala-se até mesmo que o São Paulo tem um interesse no jogador. Nada que tenha virado até o momento proposta. Do Atlético também não transformada ainda em proposta, mas a informação que a gente tem é essa. O Enio, se você me permite, ô Léo Campos, eu até ia perguntar na sua chegada à redação, viu, Daniel Seabra? A minha foi posterior à sua, na verdade. Bastante, né? Se você tinha se lembrado do Enio aqui contra o América no Independência, jogando pelo Amazonas, mas na oportunidade acho que a nossa companheira Dimara Oliveira que comentava o jogo, e a gente destacou a nossa equipe à época, acho que o nosso Pedro Abílio que estava na transmissão também, a gente falou muito bem do Enio, jogador aquele de beirada, clássico destro que joga na ponta esquerda com a perna invertida em relação ao lado, digamos assim, um jogador que se destacou pelo Juventude, está só no início, 10 jogos, apenas 1 gol no Campeonato Gaúcho, mas o Cuca demonstrando a intenção de contar com mais um jogador, digamos, para as beiradas de campo, Léo. Então, pelo que o Colombo até trouxe, né, é um jogador que agrada também outros clubes, né? Então, é uma possibilidade que o Juventude coloca no mercado, tem algumas condições que o Juventude, então, está colocando no mercado, e alguns clubes interessados, e o Atlético seria um deles, a apuração do Pedro Farias, o nosso repórter lá em otempo.com.br/esportes.